Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e quero agradecer nesse instante, inicialmente, a todos aqueles que estão participando do nosso programa, que é gravado, estão participando por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com, mandando sugestões, críticas, comentários. Aliás, teve muitas críticas aqui do programa e hoje nós estamos resolvendo esse problema. Mas e a Igreja Adventista? Não tem Igreja Adventista no programa Conviver? Tem, claro que tem, aqui tem de tudo. Estamos abrindo o nosso baú hoje e na pauta do programa Conviver, atendendo aqueles que me cobraram, e eu fico muito feliz com essas cobranças, porque sinal que nós temos audiência, temos participação pela rádio, pela TV e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Na produção e direção geral do programa de hoje, Alex Monteiro. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Trabalhos técnicos, Rogério Palma e o nosso Henrique Oliveira Rodrigues dos Santos. Edição, Edi Pontes. Apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Supervisão, Guiomar Santana. E para atender a nossa pauta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós convidamos o nosso irmão, que já está conosco nesse instante, graças a Deus, José Wilson Alves dos Santos, historiador, teólogo, professor e palestrante. Olá, Wilson, professor Wilson. Olá, Afonso, que prazer imenso estar aqui com você, com os ouvintes, telespectadores, o pessoal que está na rádio nos ouvindo aí. É um prazer imenso estar aqui com você para compartilharmos aí, participando desse programa. E já agradeço de antemão pelo convite, pela audiência que você tem, que é esplendorosa, né? Sou muito grato, estou feliz em participar aqui. Por seu intermédio, hoje nós vamos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, com todo o nosso respeito, com toda a nossa reverência, daqueles que querem conhecer esse culto religioso com tanta tradição e tantos ensinamentos. Bom, vamos apresentar então, em primeiro lugar, o Zé Wilson. Professor José Wilson Alves dos Santos é paulistano da Bela Vista, historiador, teólogo, professor e palestrante, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele também é colaborador voluntário da comunidade Reset e da comunidade Raízes. É apresentador do podcast Liberchat, onde nós já tivemos a oportunidade, a satisfação, a alegria de comparecer. Programa feito com muita técnica, muito profissionalismo, excelentemente apresentado pelo professor Wilson, dedicado o Liberchat ao diálogo intercultural. Nós vamos começar, professor Wilson, pelo começo. Qual é a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E por que não do sexto dia, do quinto dia? A pergunta é daqueles que nos acompanham, e eu sempre digo isso aos nossos convidados, ilustres convidados, diante das perguntas, não se surpreendam, não se acanhem, porque as perguntas são bastante simplórias às vezes, porque não conhece pergunta. É melhor a gente ser ignorante 1 minuto, expondo a nossa ignorância e perguntando, do que sendo ignorante a vida inteira e fazendo aquela cara de paisagem quando fala daquele assunto. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual a origem dessa igreja com tanta tradição? Bom, como eu disse já a princípio, né, é muito bom participar de um diálogo, de um programa que abre espaço
para o diálogo interreligioso. E, por coincidência, né, o nosso podcast também abre espaço para conhecermos diversas personalidades religiosas que fazem parte das diferentes religiões existentes aqui no Brasil e no mundo. Bom, por que Adventista do Sétimo Dia? É uma igreja, parece ser um tanto diferente, uma comunidade de fé um pouco diferente, até porque no seu nome já traz especificando o sétimo dia. Bom, só para adiantar um pouquinho a resposta, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais no contexto histórico, porque do sétimo dia e não do sexto dia, começando do final aí da sua afirmação que você fez, Afonso, porque os adventistas têm como diferencial, embora existam outras denominações, por exemplo, os batistas também, do sétimo dia, e os judeus que guardam o sábado. Então, a diferença das demais religiões protestantes é que os adventistas, eles reservam um dia, segundo está na Bíblia, como o sétimo dia, que é um dia específico que Deus estabeleceu para a adoração a Ele. Tá? Então, nós reservamos esse dia para a adoração a Deus. E esse dia, no caso, é o sábado, o sétimo dia da criação. Por isso, adventistas do sétimo dia, entendeu? Porque nós guardamos o sábado. Essa ideia de guardar o sábado, para quem conhece o judaísmo, sabe que os judeus ainda são mais restritos ainda na guarda do sábado que os próprios adventistas. Por exemplo, os judeus ortodoxos, que realmente praticam a religião, eles, no sábado, eles se querem, quem mora em prédio, usa o elevador, geralmente no pôr do sol da sexta-feira, porque a gente guarda o sábado, assim como os judeus, de pôr do sol a pôr do sol, conforme o relato da criação de Deus. Então, no caso, os judeus, eles acendem a vela na sexta-feira à tarde, na hora que o sol se põe, e só vão ligar as lâmpadas de casa no outro dia, ou seja, no pôr do sol de sábado, porque nós entendemos que o dia, primeiro vem a parte escura, depois a parte clara. Então, por exemplo, quando dá sexta-noite, para nós já é a noite de sábado, então a gente já não faz mais nada, já reserva esse dia para adoração a Deus, por isso, o sétimo dia. Posso continuar aqui ou você quer fazer interrupções? Aí eu vou explicar o dia da igreja, você que decide aí. Justamente, aproveitando aí, porque tem muitas questões aí que envolvem essa cerimônia, por assim dizer, esse respeito. Pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Então, o que acontece no seu lar entre o pôr do sol de sexta e o pôr do sol de sábado? Porque nós estamos no século XXI, então é claro que há muitas influências, enfim, a informática, os meios de telecomunicação, ainda se guarda, a nossa pergunta é respeitosa, mas ainda se guarda ou é somente assim, digamos assim, uma pontuação? Esse detalhe é muito importante, porque há muita curiosidade acerca desse assunto. Eu citei até um pouco sobre os judeus, né? Embora aqui o assunto são os adventistas. Eu só fiz um paralelo para entender essa questão da guarda do sábado, que na verdade é uma santificação do sábado. Ou seja, o sábado... Por que nós guardamos o sábado? Porque o sábado foi estabelecido na criação. Então nós somos criacionistas, acreditamos que Deus é o criador do universo, e acreditamos que toda a escritura, ou seja, a Bíblia, que nós conhecemos e chamamos de Bíblia, porque a religião adventista, as suas doutrinas é baseada na Bíblia. Então, na narrativa da criação, que já se encontra nas primeiras páginas do livro sagrado, que é a Bíblia, né? No livro do Gênesis, vemos lá que no primeiro dia Deus criou, no segundo dia Deus criou, viu que tudo era muito bom, e ao sétimo dia ele faz algo diferente. Ele descansa e ele santifica. Então, o sábado é um dia separado. Para que serve isso? Como que a gente faz isso? Como você perguntou, né? Será que a gente não faz nada? Fica parecendo uma estátua parada em casa? Não, não é bem assim, tá bom? Esse dia, ele é reservado para adoração a Deus. No caso da minha casa, basicamente, tipo assim, como eu trabalho durante a semana, e às vezes eu trabalho até mais tarde, então, à noite, geralmente, a gente faz um culto. Eu participo de uma comunidade religiosa, como você citou há pouco aí, o Reset, que funciona na sexta-feira à noite. Então, é um dia que eu não trabalho à noite. Eu falo trabalho secular, trabalho servil. Mas dedico esse dia para um trabalho missionário, um trabalho voltado para humanização, ajuda de pessoas. E nós reservamos, por exemplo, na sexta-noite, a gente vai até o Reset, a gente cultua a Deus, canta, ouve pregações, tá? Aí volta para casa, janta, quando a gente não dá tempo de jantar antes, come alguma coisa, e vai dormir.
No outro dia, geralmente, a gente vai à igreja adventista, é o culto normal da igreja. Mas a gente almoça, a gente come, a gente pega ônibus se for preciso, vai de carro, dirige o carro. Então, ele é um dia específico à adoração a Deus. Embora se fala que os adventistas no sábado não compram, nem vendem e tal, né, e muita gente não conhece, por exemplo, nós levamos, eu digo, que uma vida normal no sábado. Inclusive, se um dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, fica doente no sábado, eu levo ao médico no sábado. Se for necessário o médico passar uma receita e ele precisa tomar um remédio de imediato e o hospital não deu, eu vou até a farmácia e compro o remédio para o meu filho, para que ele possa tomar e ser medicado e assim melhorar e restabelecer logo a sua saúde. Ou seja, é um dia normal, entre aspas, né? Porque nós lembramos desse dia para a santificação a Deus como Criador do nosso universo. Então, embora pareça ser um dia separado, os adventistas guardam o sábado, e a impressão que se tem é que não fazem nada no sábado, na verdade, às vezes, muitos adventistas fazem muita coisa no sábado. Aquilo que deveríamos, às vezes, fazer na semana, que não temos tempo, como visitar alguém que está doente no hospital, ou até mesmo, de repente, alguns presídios. Aqui em São Paulo, eu não sei quais são os dias de visitas atuais, mas, por exemplo, tem adventistas que no sábado fazem um programa evangelístico num presídio. Eles saem de casa, geralmente isso eles fazem no sábado à tarde, e vai lá e faz um culto com aquelas pessoas que estão se convertendo a Deus ali dentro de um presídio, um trabalho missionário que é assim chamado. Então, é um dia basicamente normal, embora, entre aspas, né, porque é dedicado mais a questões religiosas. Acho que ficou claro, né? Não, muito claro. Professor Wilson, o senhor é bastante didático, isso é muito bom. Professor Wilson, o senhor falou na Bíblia. Para os judeus, a Bíblia compreende apenas e tão somente o Antigo Testamento, como nós, cristãos, o denominamos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual é a Bíblia? É a Bíblia do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Tá, a Bíblia quando a gente chama, a Bíblia significa, na verdade, coleção de livros, daí vem a palavra biblioteca, porque a Bíblia, o livro sagrado, que nós consideramos, e a base de fé da igreja, é composto de 66 livros, tá bom? São considerados livros sagrados. Então, tanto o que é chamado de Antigo Testamento quanto o Novo, nós aderimos tudo num conjunto. É claro que a interpretação do texto tem que ser feita de maneira correta, né? A hermenêutica tem que ser correta para você não aplicar algo que foi escrito há 2000 anos atrás, de repente, numa outra cultura, para outros leitores. O que você tira do texto bíblico? A essência, aquilo que ainda serve para nós hoje, que é o conceito, né? Então, nós entendemos a Bíblia como um todo, como um livro sagrado, entendeu? Um livro inspirado por Deus. Cláudia Aparecida, tudo bem, linda? Que elogios bonitos que você fez. Eu não vou ler os elogios, vou pular essa parte, porque tem tanta pergunta para fazer para o professor Wilson. Cláudia Aparecida de Sorocaba, ela pergunta para o professor Wilson, ela não sabe que você vai estar aqui, ela pediu que se entrevistasse alguém. Ela pergunta aqui, quanto à questão do transplante de órgãos e doação de sangue, a Igreja Adventista do Sétimo Dia permite ou não? Sim, com certeza. Eu ainda não falei sobre a origem da igreja, eu ainda queria explicar isso aqui, porque a pergunta ficou respondida pela metade, tá? Mas eu já vou responder. Tá devendo. A nossa querida amiga aqui. Bom, a Igreja Adventista, como normas doutrinais que ela tem, ela preza muito sobre a questão da saúde, tá? Então, geralmente, os adventistas, a maioria, pelo menos, se ensina que sejam vegetarianos, que tenham uma alimentação saudável, porque nós acreditamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, nós devemos cuidar do nosso corpo, que é a máquina que Deus construiu. Eu falei há pouco, nós somos criacionistas. Sendo assim, nós procuramos nos alimentar de maneira mais correta possível, embora vivamos num mundo que até as alimentações chamadas naturais, né, frutas, verduras, tem agrotóxico aí, que a gente precisa tomar cuidado. Mas, na medida do possível, a gente vai ter uma alimentação mais saudável, beber bastante água. E com respeito à doação de órgãos, por que não fazer isso? Por que não doar o sangue? Se o Cristo, que nós acreditamos que é o nosso Salvador, morreu numa cruz de braços abertos, né, doando todo o seu sangue para que aqueles que crescem nele tivessem a vida eterna, segundo a crença dos adventistas, que está baseada na Bíblia. Então, nós incentivamos, sim, a doação de órgãos, a doação de sangue, tá? De vez em quando tem campanhas na igreja em que um grupo de pessoas vão doar sangue, e aí a gente consegue ali ajudar a sociedade dessa maneira. Então, para nós, isso é um dever.
Se a gente vive para salvar, e Cristo nos salvou dando seu sangue, por que eu não poderia doar um órgão para alguém? Não poderia doar o meu sangue para ajudar alguém? Tá bom? Então isso é comum na igreja adventista. Você já quer que eu fale sobre a origem da igreja, Afonso? Você quer parar aí com a pergunta? Não, por favor, está no ar aí, esperando a resposta. Voltando ao início, né, da pergunta, da onde surgiu a igreja adventista? Eu vou tentar sintetizar aqui, por causa do nosso tempo, tá bom? Mas a igreja adventista surgiu através de um movimento iniciado praticamente no século XIX, chamado movimento milerita. O que é esse movimento? Tá? Então, a gente tem que voltar um pouquinho nas páginas da história para a gente poder entender como foi que se deu esse movimento. Essa palavra milerita vem de um nome de uma pessoa chamada Guilherme Miller. Então, Guilherme Miller, ele era um homem, um norte-americano, morava lá nos Estados Unidos. Ele chegou a servir o exército, ele era da Igreja Batista. Em determinado momento, ele deixou até de acreditar em Deus, mas depois que ele participou de uma guerra, né, já quase que aposentado, ele voltou os olhares para a Bíblia e ele começou, então, a estudar a Bíblia. Só que ele gostava muito de estudar livros proféticos, tá? No caso, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E lendo o livro de Daniel, que é um livro profético, principalmente em Daniel capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor tem um sonho, onde ele sonha com uma estátua, né? Que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze e pernas de ferro. O que acontece? Ele não entende a explicação e Daniel dá a explicação para ele. Ó, os metais que você viu na estátua representam reinos. Cabeça de ouro é o Império Babilônico, o peito e os braços de prata é outro império que vai passar, no caso, depois do Império Babilônico, veio o Império Medo-Pérsico, depois o bronze representa a Grécia, e as pernas de ferro, outro reino que viria, e segundo a interpretação histórico-gramatical que os adventistas adotam, na sua maioria, o outro reino que sucedeu depois da Grécia foi o Império Romano. Então, todos os reinos foram vistos ali no sonho de Nabucodonosor. E depois ele vê ainda no sonho uma pedra que atinge aquela estátua e enche toda a terra. E essa estátua, essa pedra que atinge a estátua, representava, segundo a explicação que o próprio Daniel dá em Daniel capítulo 2, a volta do Cristo. Porque os adventistas, essa palavra advento, né? Daí adventistas, nós cremos na volta do Cristo, tá bom? Cristo já veio uma vez aqui como homem, voltou ao céu e prometeu aos discípulos que um dia iria retornar. Então, existem profecias que indicam a proximidade deste evento. Então, Miller, estudando Daniel capítulo 2, com paralelo com Daniel capítulo 7, que aí já é uma outra nomenclatura, já tem animais simbólicos, um leão, né, um urso, um leopardo, um animal terrível e espantoso. É a mesma profecia dada de maneira diferente. Um, ele viu como metais, a outra, Daniel tem essa visão e ele vê, então, agora como animais, aquele sonho que ele havia interpretado. E ele pede a explicação a Deus e o anjo, no caso Gabriel, vai dar a explicação para ele e vai dizer, os animais que você viu são reinos, tá bom? E se você vai para a história, você vê que Nabucodonosor, né, o Império Babilônico, dominou o mundo de 606 até 539 a.C., depois veio o Império Medo-Pérsico, com Ciro e Dário, que foi de 539 até o ano 331 da nossa era, depois veio o Império da Grécia, com Alexandre o Grande, e depois veio o Império Romano. Então, a profecia foi acontecendo ali. Resumindo aqui, para a gente ganhar tempo, tá? Miller estudava essas profecias. Em Daniel capítulo 9, ele vai se deter com um texto que diz assim, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Esse texto, na verdade, está em Daniel 8, verso 14. Essa é a maior profecia de tempo na Bíblia. Então, ele estuda essa profecia, 2.300 tardes e manhãs, como assim? Aí ele, entendendo, partindo do princípio dia-ano, ele vai entender que um dia em profecia equivale-se a um ano. Daniel 9 vai dar a dica para ele calcular essa profecia. Por isso que eu falei, a gente tem que resumir aqui o máximo, tá? Só curiosidade para você depois estudar aí, tá bom? Se precisar, me chama aí que eu ajudo, auxilio você, tá bom? Chama na sua comunidade religiosa, que com o maior prazer eu vou aí dar uma palestra sobre isso. Tá? Não, só resumindo aqui, causando curiosidade para você. Não. Aí, o que acontece? Ele calculou e ele percebeu nesse movimento que ele estava vivendo no final da profecia e que o santuário que seria purificado seria a terra com a volta do Cristo. Então, ele começou esse movimento milerita,
que nada mais é que pregar a volta de Cristo, na época de Guilherme Mille, iminente, de maneira iminente, porque a profecia já estava para se cumprir. Então ele começa isso em 1831, tá? Ele começou a pregar as suas pregações, e isso foi um reavivamento nos Estados Unidos e parte da Europa. E aí, depois de um tempo, as pessoas fizeram um cálculo e descobriram que o final da profecia daria em 22 de outubro de 1844. No caso, Samuel Snow refaz os cálculos proféticos ali, e o término dessa profecia, ou seja, ela começava em 457 a.C. e terminaria em 1844 da nossa era, 22 de outubro de 1844. Só que o dia e a hora da volta de Cristo, ninguém sabe. E eles aguardavam a volta do Cristo para esse dia, e resumindo a história, Cristo não voltou. Não veio. Houve um grande desapontamento. Até aí, não existia uma igreja adventista do sétimo dia. Miller era batista, Samuel Snow, ele era metodista, tinha wesleyano, era um grupo de evangélicos protestantes ali, que aderiram ao movimento millerita e aguardavam a volta de Cristo para a sua época. Cristo não volta, houve um grande desapontamento, algumas pessoas abandonaram a fé, deixaram de acreditar em Deus, mas um grupo de pessoas permaneceu confiantes na palavra, falou, alguma coisa está errada, a profecia não pode falhar. Aonde foi que nós erramos? Aí um homem chamado Irã Edson, logo no dia seguinte do desapontamento, porque Cristo não volta, eles ficam... Se você vai para a história, você vê que eles falam assim, era como se nós tivéssemos perdido todos os nossos amigos, familiares e tal. Uma dor de luto, realmente. Aí, Irã Edson estava talvez fugindo dos seus vizinhos, andando no milharal, e ele conta que ele teve uma visão, no qual os seus olhos foram voltados ao céu, e no céu ele viu o Cristo saindo de uma parte do céu, né? No caso, de um santuário, porque é o céu todo, segundo as escrituras, é como se fosse um santuário, tá? Aí você tem que estudar a história dos judeus aqui, que tinha o santuário de Jerusalém. Bom, quem está em São Paulo vai ao templo de Salomão, que é uma réplica do santuário. E existiam ali alguns compartimentos. Então, como essa profecia estava baseada às festas judaicas, e no caso, o dia da expiação, que era o dia do juízo, né, era o dia do Yom Kippur, que o santuário era purificado, então ele faz esse paralelo, e ele falou assim, bom, nós erramos no evento, mas a profecia estava correta. Então, quando o Irã Edson vê Cristo saindo do lugar santo do santuário para o lugar santíssimo do santuário, ele falou, agora nós entendemos. Nós achávamos que o santuário era a terra, mas não era a terra, era o céu. Cristo passando de uma parte do santuário, que era o lugar santo, para o lugar santíssimo. O lugar santíssimo do santuário é onde ficava a Arca da Aliança. E no contexto judaico, aqui na época de Moisés, somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo no dia do juízo, no dia do Yom Kippur, apenas uma vez ao ano. Então, eles entenderam, falaram assim, nossa, não era a purificação da terra que se daria com a volta do Cristo, com fogo que matariam aqueles que não estariam salvos e purificaria a terra, não. Cristo estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário. Então, eles pesquisando mais a Bíblia, pesquisando, foram entendendo também que o sábado deveria ser guardado, e somente em 21 de março de 1863 é que é organizada oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Adventista porque crê na volta do Cristo, do sétimo dia porque guarda o sábado. Fiz uma síntese aqui, ficou muita dúvida, com certeza, mas eu vou entender um pouquinho. Excelente resumo da ópera, facilitou o nosso entendimento, sem dúvida, pela sua dinâmica. Nós estamos conversando aqui no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, aliás, programa pioneiro na mídia sobre essa questão, tomara que apareçam outros, mas o nosso é pioneiro. Com José Wilson Alves dos Santos, que é historiador, teólogo, professor e palestrante, que aqui representa aqueles que seguem o culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, Paulinho, aqui de São Paulo, pergunta, mas afinal, o que acontece com a pessoa quando morre? O que acontece depois da morte na Igreja Adventista? Bom, nós acreditamos que o nosso pensamento teológico não é um pensamento grego, tá? Os gregos acreditavam no céu como um das ideias, né? E os judeus acreditavam no concreto. Daí porque quando Davi olha para o monte e diz, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro?
o meu socorro vem do Senhor, ou seja, Deus existe. Para eles, na época, eles acreditavam que o local mais próximo que Deus aparecia para a humanidade era em cima do monte. Tá? Então, os judeus acreditavam no céu como algo real, físico. Já os gregos, não. O céu como o mundo das ideias, né? Daí mundo de Deus, mundo dos homens e tal. Como nós acreditamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, aí você vai para a narrativa do Gênesis novamente, quando fala que Deus criou homem e mulher, né? Fala que Deus, ao fazer aquele boneco, né, inerte, sem vida, que depois ele chamou de Adão, ele sopra nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, na concepção teológica, bíblica da Igreja Adventista, a alma se refere somente a pessoas vivas. Tá? Então, eu sou uma alma, segundo a concepção bíblico-teológica da Igreja Adventista, eu sou uma alma, você é uma alma, nós somos alma. Quando a pessoa morre, para nós, a pessoa se torna um defunto. Então, para nós, não existe uma alma que deixa o corpo após a morte e vai para um lugar intermediário, como, com todo respeito, né? E é bonito esse diálogo aqui, né? Os espíritas acreditam, e eu sei disso, e eu converso, tenho amizade com o Afonso, é meu amigo, e você que está me ouvindo também, já é meu amigo, com certeza, né? Então, aqui a gente está só explicando o que cada um pensa, de maneira diferente, mas bem respeitosa. Então, nós acreditamos que nós somos alma. Então, quando nós morremos, segundo a própria narrativa da Bíblia, em vários textos, né, o homem vai para o pó da terra. Ah, mas não há esperança para a pessoa que morreu? Sim, nós acreditamos na ressurreição. Então, para nós, ninguém que morreu está no céu ainda. A pessoa morre, vai para o cemitério e ali fica. Por quê? A palavra alma se refere à pessoa. Se você fizer uma pesquisa na Bíblia, você vai ver que alma, lá vem do grego psique, daí psicologia, é o nosso cérebro, né? Eu sou uma alma, você é uma alma. Tá? Então, nós não acreditamos na imortalidade da alma, por exemplo, porque as pessoas morrem. Se eu penso que alma são pessoas, e eu acredito assim, então eu morri. Daí porque a palavra morte vem do grego thanatos, né? Eu não sou muito bom em grego, né? Significa cessação completa da vida. Então é assim que nós acreditamos, que a pessoa quando morre não vai para nenhum lugar intermediário, purgatório, céu, não. Fica no pó da terra, seja ele obediente a Deus ou não. Vai para o pó da terra, para o cemitério, ou vai ser cremado, no caso. Mas nós acreditamos na ressurreição. Porque assim como Cristo ressuscitou, como Paulo vai dizer lá em Coríntios, né, nós também seremos ressuscitados no dia da volta do Cristo. Então é assim que os adventistas acreditam. Batismo e rebatismo. O que significa batismo e rebatismo na Igreja Adventista, professor Wilson? Bom, batismo vem do grego baptizo, né? Se não me falha a memória aí, depois os teólogos me corrijam aí. Aí, batismosa, o ato de batizar alguém, né? Bom, o batismo, na verdade, já existia na época do Cristo, mas quem vai inovar o batismo para arrependimento de pecado é João Batista, tá? Existia ali o rito da purificação que o judaísmo já tinha, né? Eles levavam muito a sério isso, a purificação. Se eles tocassem num animal imundo, eles precisavam ser purificados, que eles chamavam de imundos, né, na época, eles precisavam ser purificados. Mas João Batista vai inovar um batismo para arrependimento. Então, na verdade, aqui, para nós, batismo é uma demonstração pública de que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. É uma questão simbólica. Batismo salva? Não salva. Mas é uma ordem do Cristo. Ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né, fazer discípulos, batizando-os. Ele vai dizer, né, na grande comissão lá em Mateus, né, vai dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma recomendação divina. Bom, o Cristo foi batizado por João Batista. Quando João batizava lá às margens do Rio Jordão, de repente o Cristo vai até ele e, para ser batizado, João Batista ali tentou questionar, não precisa ser batizado, porque era o batismo de arrependimento de pecados. Mas Cristo falou, me convém cumprir toda a ordem de Deus, ou seja, nem o Cristo, naquele momento, talvez entendesse porque ele precisava ser batizado, até porque ele não tinha pecado, né? Mas ele se batiza para dar um exemplo para nós. Então, o batismo para nós simboliza a morte de um velho homem, isso de maneira simbólica. Quando eu sou mergulhado na água, é o batismo por imersão, tá? Esse foi o mesmo batismo que Jesus passou ali nas águas do Rio Jordão, ali, com João Batista que o batizou. Então, foi mergulhado todo o corpo na água, tá bom? E quando a pessoa sai da água, simboliza a ressurreição, ou seja, você nasce uma pessoa renovada
ou seja, de agora em diante você demonstrou publicamente que você faz parte de uma comunidade religiosa, no caso da Igreja Adventista, quem é batizado lá, né? E agora você é uma pessoa que publicamente, então, demonstrou que aceitou a Cristo como seu salvador pessoal. É apenas uma simbologia, tá? Um ritual simbólico ordenado por Cristo. Então, o batismo não salva, mas quem salva é Jesus. Agora, se eu tenho a oportunidade de ser batizado, por que não fazê-lo, né? Se é uma ordem do Cristo. Mas tem muita gente que aceita o Cristo, por exemplo, está no hospital, à beira da morte, lá, de repente vai um evangélico lá, um adventista mesmo, né? Fala de Jesus para ele, bom, deveria ser batizado, mas ele está ali na iminência da morte, e ele morre sem ser batizado. Mas com certeza estará salvo, porque batismo não salva. Quando há a oportunidade de você se batizar, aí sim, é legal fazê-lo, tá bom? Professor José Wilson, diz uma coisa para nós aí. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher na sua igreja, o papel da mulher na sua igreja. Tem algumas perguntas aqui que eu resumo, que mulher não pode cortar o cabelo na sua igreja, não pode usar calça, e também tem outras questões aqui, mas vamos por partes. O papel da mulher, a mulher pode ser uma sacerdotisa, digamos assim, ela pode prestar o culto, conduzir o culto. Os nossos companheiros que nos acompanham querem saber o papel da mulher na sua igreja. Bom, a mulher, eu sempre volto para a Bíblia. A mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. E aqui eu vou até fazer uma defesa das mulheres. Com certeza as mulheres que estão me assistindo ou ouvindo pelo rádio ficarão felizes com a explicação que eu dou. A mulher não foi criada inferior ao homem. Segundo a própria narrativa, quando você vai para o hebraico, essa questão da imagem e semelhança de Deus não tem muito a ver com o aspecto físico, tá bom? Embora eu até acredite que nós, de uma maneira assim, bem um pouco distante, parecemos fisicamente um pouco com Deus. Mas quando você vai para o hebraico, a questão de se tornar a imagem e semelhança de Deus tem a ver com a questão do domínio. Então, o homem foi criado, né, o sexo masculino foi criado para dominar a terra. E a mulher, por isso que eu falei que as mulheres iam gostar dessa explicação, a mulher se torna também criada à imagem e semelhança de Deus também na questão do domínio. Mas ela vai dominar quem? É isso mesmo, quer você queira ou não, a mulher foi criada para dominar o homem. Segundo a narrativa do Gênesis, né, depois do pecado, que Adão come daquele fruto, Adão e Eva comeram do fruto proibido, aí Deus vai dizer, vai dizer para a mulher, né? Agora o seu desejo será sobre o seu marido, e vai dizer para o homem, né? Agora a terra produzirá espinhos, com o suor do seu rosto comerás e tal. Ou seja, tudo ficaria mais difícil. Mas ainda hoje, a mulher cumpre a sua função de dominar o homem. Quem é casado sabe que quando você quer fazer alguma coisa que a mulher diz não, é melhor não fazer, tá bom? É como diz aquela história, né? Diz que outro dia, o cara estava dando uma palestra e falou assim, quem é dominado pela mulher aí, que a mulher manda, passa para o lado direito. Aí um monte de homens que estavam na plateia passou para o lado direito. Aí ele falou, aí só um ficou do lado esquerdo. Aí ele perguntou assim, mas por que você ficou aí? Por que você não passou pro lado de cá? Sua mulher não manda em você? Ele falou assim, não, porque minha mulher pediu. Ô, Wilson, isso é humor judaico, hein? Ou seja, já deixei claro, né? Então, a mulher é muito importante para nós na Bíblia, ela tem o seu devido valor. A questão é cultural. Quando você citou aí que a mulher não pode usar véu, né, a mulher fica calada na igreja, alguns textos falam isso, por isso que é importante você usar a hermenêutica correta para interpretar o texto bíblico. Como assim? Fazendo perguntas corretas. Quem foi que escreveu o texto? Qual a cultura da época em que foi escrito? Quem eram os primeiros leitores, né, que leriam aquele escrito ali, aquele livro pela primeira vez, tá? Quando você lê na Bíblia que a mulher não poderia usar véu, deveria ficar calado na igreja, o que dá a impressão aos nossos dias, né, que era uma afronta à mulher, e você traz isso para nós hoje, no século XXI, ao pé da letra, não tem nada a ver com a nossa cultura. Naquela época, era uma proteção para as mulheres, entende? Totalmente diferente da nossa época. Hoje, na nossa igreja aqui, as mulheres falam completamente na igreja, dirigem culto, tem anciãs, mulheres que são consideradas quase como uma sacerdotisa. A igreja adventista, ela é mundial. Se discute muito na igreja sobre a ordenação das mulheres, mas a própria cofundadora da igreja, já falei, né, chamada Ellen White, era uma mulher.
foi uma das fundadoras da igreja, aí, que foi um braço forte na fundação da origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a mulher é respeitada na igreja e ela tem o seu devido valor. Tá bom? Nós respeitamos as culturas. Mas faltou responder aí. A mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar joias, não pode usar calça, isso é correto? Bom, antigamente, nas igrejas adventistas, tinha essa cultura, né? Que mulher não deveria usar calça, que mulher não deveria cortar o cabelo. Mas eu disse há pouco aqui que a igreja ela é mundial. E a mulher deveria ter o cabelo comprido, né? E as nossas irmãs, que são as irmãs africanas, né? Que não tem muito aquele cabelo grande, escorrido, até a cintura, como o pessoal exigia aqui no Brasil, né? Ou seja, cai por terra essa cultura. Então é uma coisa cultural, não é uma doutrina da igreja. Deu para entender? É aconselhar. Aonde que está na Bíblia? Eu sempre falo, pessoal, onde está na Bíblia que a mulher não pode usar joia? Há conselhos para as mulheres, né, ser simples. Mas uma mulher que usa joia, ela pode ser simples. Simples aonde? No coração, ter Cristo no seu coração. Ou seja, viver uma vida simples, eu falo no sentido de não ser uma pessoa orgulhosa. O homem também tem que ser assim. Então, não é muito a questão do exterior, embora o pessoal fala muito. Algumas pessoas falam, a mulher não pode usar calça, a mulher não pode cortar o cabelo. Não é uma regra da igreja, tá bom? A mulher pode cortar o cabelo se ela quiser, até deve cortar em muitos casos, né? Ela pode usar calça. Imagina uma mulher que trabalha como, sei lá, uma faxineira, não sei se é essa expressão ou essa profissão ainda existe, mas limpando uma casa. E ela, às vezes, precisa limpar uma janela e precisa subir uma escada. Como é que ela vai fazer isso de saia? Tem um monte de homem ali trabalhando no escritório e ela precisa limpar os móveis que estão lá em cima. Ela tem que usar calça num frio, né? Dependendo do país, está gelado. Como é que ela vai usar uma saia? Ela vai congelar as pernas, então tem que usar calça. A gente tem que ser coerente. A função da roupa é cobrir o corpo, cobrir a nudez, né? De maneira coerente, para não ficar também esquisito, né? Então, as mulheres, pelo menos, culturalmente, antigamente, tinha essa cultura, não pode usar calça, mas não é uma doutrina da igreja, tá bom? Talvez em algumas comunidades tenha um ancião ali, um diretor que é mais exigente ali, mas é uma questão cultural local, não é mundial. Agora ficou claro. Professor José Wilson, chegando quase ao final do nosso programa, eu gostaria de perguntar a você sobre essa questão dos tempos são chegados. A propósito do Apocalipse, não dá tempo de a gente se estender sobre o Apocalipse de João, mas há alguma profecia na Igreja Adventista do Sétimo Dia a propósito dos momentos que nós estamos vivendo nesse instante? Sim, há muitas profecias e eu gosto muito de profecia. Uma das coisas que me fez estudar história é porque eu gostava de profecia. E a história realmente confirma o que a Bíblia diz, o que a profecia fala. Isso me faz acreditar no texto bíblico, tá? Há várias profecias acerca do fim do mundo. A própria palavra apocalipse, né, vem do grego apocalipse, significa rasgar o véu. É a revelação de Jesus Cristo para nós, tá bom? É necessário estudar o Apocalipse relacionado com Daniel. Mas, só para a gente simplificar aqui, pelo que tudo indica, nós realmente estamos vivendo no tempo do fim. Ou seja, profeticamente, não existe mais nenhuma profecia de tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo atualmente, segundo a profecia, já é um tempo de graça. Então, a qualquer momento, por isso que essa expressão é chegado o tempo, né? A última profecia de tempo termina em 1844. Dali para cá não tem mais profecia de tempo. Entenderam? Dali para cá nós estamos vivendo em tempos de graça. Ou seja, a qualquer momento o Cristo pode voltar. Agora, uma profecia que ele disse que iria se cumprir antes que ele voltasse, que ele responde, está lá em Mateus capítulo 25, ele vai dizer que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo, então viria o fim. Esse fim não é o fim do planeta Terra, mas o fim de uma era, da era do mal. Segundo a Bíblia, existe o bem, existe o mal, e aí o reino de Deus, o reino de paz, reinará para todo sempre, e o trono de Deus, segundo a Bíblia, diz, será aqui na terra, e os adventistas acreditam assim. Por isso que se fala em novo céu e a nova terra. O Apocalipse termina assim, viu um novo céu e uma nova terra, onde o mal já não existe, né? E Cristo habitará conosco aqui para sempre. Muito bem. Professor, nós vamos falar um pouquinho aqui, já no encerramento aqui do nosso Conviver de hoje, sobre o podcast Liberchat, do qual você é apresentador, me parece que também é o produtor. Fala um pouquinho desse programa, porque ele tem muita importância
nele se estabelece com muita qualidade, com muita técnica, um diálogo cultural que eu acredito, por todos aqueles que eu acompanhei, que eu tive a oportunidade de acompanhar, muito produtivo, muito cativante. De quem foi a ideia, quem provê esse trabalho? Bom, eu já quero te agradecer e te parabenizar também, que você conduz o programa aí de maneira excelente, educada. Parece que nós já nos conhecíamos antes, porque é bem próximo, né? O jeito que eu faço lá e você faz aí, é muito parecido. Deu uma proximidade, foi muito bom a nossa convivência, a nossa amizade. Bom, o Liberchat surgiu no meu coração mesmo, né? Eu sempre gostei de falar, percebeu que eu falo muito aqui, tinha muita coisa para dizer, o tempo está corrido demais. Mas, e eu gosto de dar oportunidade para as pessoas falarem também e conhecer pessoas novas, assuntos novos. Eu nunca fui preconceituoso nem proselitista. Então, ali, eu convido todo mundo para falar. Então, é uma ideia que surgiu no meu coração. Eu ainda não tenho patrocínios, assim, até estou precisando, se você é empresário e quiser patrocinar o Liberchat, fique à vontade, tem que ter contato comigo, com o Afonso, e ele vai passar os meus contatos aí para você nos ajudar nesse processo. Então, surgiu no meu coração e a gente tem desenvolvido esse trabalho e, graças a Deus, o pessoal tem ido lá, tem sido bem recebido, como eu estou sendo bem recebido aqui no seu programa, tem gostado, tem divulgado e está crescendo, porque é um trabalho realmente feito com o coração e, na medida do possível, com muito profissionalismo. Só posso agradecer, e nesses minutos finais, é uma praxe aqui no programa Conviver, convidar o entrevistado, o religioso, a proferir uma prece do seu coração, e que nós vamos acompanhar com muito respeito e com muita devoção. Professor José Wilson. Ok, muito obrigado. Então, onde você estiver, no momento que você está, eleve seus pensamentos a Deus, que eu vou proferir uma bênção sobre você e sobre a sua família. Senhor Deus, misericordioso Pai, que habita nas alturas do céu e habita entre nós também. Neste momento, eu quero pedir que o Senhor continue habitando no coração de cada pessoa que está me ouvindo ou me assistindo, que participa deste programa, para que ele possa ser uma pessoa abençoada por Ti. E se porventura ele estiver enfrentando algum problema na sua vida, na sua família, que a Tua paz, a Tua bondade, a Tua misericórdia possa adentrar o seu coração, adentrar a sua casa, adentrar a sua família, o seu local de trabalho, e restabelecer-lhe a paz, a confiança, e que ele possa acreditar que, a despeito das circunstâncias adversas que ele está enfrentando na vida, que ele possa reconhecer que o Senhor está do seu lado, o ajudando, e que, com certeza, ele sairá de uma maneira vitoriosa, com muitos aprendizados, e grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Obrigado por sempre nos assistir, nos ouvir e nos amar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, no programa Conviver de hoje, nós comparecemos respeitosamente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecemos bastante deste culto religioso, com tanta tradição, com tanto conhecimento, com tanta história, graças ao professor José Wilson Alves dos Santos, que é historiador, teólogo, professor e palestrante que esteve conosco aqui. Olha, prestigie o nosso programa, compartilhe nas redes sociais, para que a gente possa levar adiante a ideia da fraternidade universal. Professor, sua despedida. Eu agradeço mais uma vez a todos que nos acompanham aqui. Compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder. Obrigado você, Afonso, pela amizade, pelo carinho, pelo respeito. Você mora no meu coração, pode ter certeza disso. E que Deus continue abençoando você, sua família, e que esse programa possa atingir o máximo de pessoas que puder, né? Vamos divulgar aí para que as pessoas possam continuar assistindo você, ouvindo você e participando dessa bênção que é dialogar aqui de maneira respeitosa. Muito bom, estou muito grato mesmo por tudo que você fez, do jeito que você me recebeu. Um abraço. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo Conviver, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.